Tendo sempre em mente que o melhor do ano novo são os velhos amigos. E com uma curiosidade. Esse sorteio da Mega da Virada, que me lembra muito a suposta contagem de votos das urnas eletrônicas na eleição presidencial de 22, foi o último roubo de 2025 ou o primeiro roubo de 2026? Por falar em ano novo, é preciso ter em mente que o ano da graça de 2026 tem que começar e seguir sempre com o pé direito, sem sandália, mas calçado com uma botina bem dura. E aqui vai um lembrete para você se inscrever no CL News LLC, o meu canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. É preciso recuperar o número de inscritos, que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. E por falar em dinheiro, os especialistas calcularam o que o ganhador da problemática Mega Sena da Virada poderia fazer com o prêmio superior a R$ 1 bilhão, que, segundo alguns, já teria inclusive sido roubado pelo maior ladrão da história do Brasil para depositar no Banco Master. O feliz contemplado, pela sorte, poderia comprar 86 Ferraris modelo F8 Tributo ou 8.574 Renault Kwid Life 1.0 ou 63.843 PlayStation 5, ou ainda obter meia dúzia de consultorias jurídicas de Dona Vivi, a mulher do satânico psicopata golpista, que entra no pacote como lobista de alto nível, podendo atuar até mesmo quando estiver passeando lá em Dubai. Agora mesmo, o maior ladrão descondenado da história do Brasil vetou a correção do obsceno fundo partidário na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O cachaceiro argumentou que a correção, conforme aprovada pelo Covil, dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes, contraria o interesse público e apresenta vício de inconstitucionalidade. Além, é claro, de gerar um impacto de 160 milhões de reais que o ladrão poderia estar usando com outras mordomias. Na Gazeta do Povo, a informação de que Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do presidente Jair Highlander Bolsonaro, foi preso preventivamente na manhã de hoje por ordem do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, que este sim deveria estar preso num manicômio judiciário, mas, segundo se informa, anda passeando em Dubai para gastar os milhões recebidos do Banco Master. O portal Metrópolis informa que a Gestapo Federal informou ao protoditador que Felipe está detido na cadeia pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão ocorreu por volta das 6:30 da manhã de hoje, no centro de Ponta Grossa. A esposa e o advogado do ex-assessor de Jair Highlander Bolsonaro acompanharam as diligências da Gestapo Federal. Ainda, segundo o portal Metrópolis, a prisão ocorreu após Martins ter supostamente descumprido medidas cautelares impostas pelo psicopata, que no dia 30 de dezembro determinou que a defesa de Felipe Martins explicasse o uso da conta no LinkedIn, sob pena de decretação de prisão preventiva. Felipe já estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro e usava tornozeleira eletrônica. A prisão de Felipe Martins ocorreu por causa deste milico aí, aspirante a dedo duro, Ricardo Wagner Roquette, um coronel aviador da aeronáutica muito bem qualificado pela minha quase vizinha Ludmila Lins Grilo como um mariquinha mexeriqueira, de comportamento o mais desonroso possível, algo inconcebível para um homem, especialmente um militar, né?
Como você pode ver pelo e-mail que o aspirante a dedo duro Ricardo Wagner Roquette enviou ao satânico psicopata golpista, ele não queria que a identidade dele fosse revelada, querendo fazer fofoca escondido, falando pelas costas, com as costas, como fazem as velhinhas futriqueiras, né? O milico idiota, incompetente até mesmo para ser bandido, foi mexer com um bandido profissional, achando que existiria ética e sigilo. Quebrou a cara. O nome e a cara dele agora estão por toda a parte e todo mundo sabe, inclusive os familiares, que ele não passa de um reles dedo duro. A Gazeta do Povo traz a notícia de que a denúncia que levou à prisão preventiva de Felipe Martins partiu de um dedo duro que era um poço até aqui de mágoa. O coronel reformado Ricardo Wagner Roquette, que foi exonerado no começo do governo do presidente Jair Highlander Bolsonaro. Roquette chegou a ser lotado no Ministério da Educação, mas foi exonerado em março de 2019. O filósofo Olavo de Carvalho, que morreu em 2022 e que era apoiador de Bolsonaro, chegou a fazer duras críticas públicas a esse coronel aviador Roquette, quando ele ocupava cargo no Ministério da Educação. Na época, Olavo de Carvalho afirmou nas redes sociais que Roquette estaria agindo contra integrantes ligados ao grupo dele dentro da pasta e comemorou a saída do militar, atribuindo a exoneração a uma decisão direta do então presidente Jair Bolsonaro. Em postagens, Olavo ironizou a situação e negou que seus seguidores estivessem deixando o ministério, sustentando que o afastado teria sido justamente o coronel. As críticas ocorreram em meio a uma disputa interna no MEC entre militares e pessoas alinhadas a Olavo de Carvalho, que se intensificou nas primeiras semanas do governo Bolsonaro. O filósofo também, à época, atacou o núcleo militar do governo de forma mais ampla, acusando os generais de submissão à imprensa e orientando os aliados dele a se afastarem da administração federal. O Space Liberdade traz a informação de que a China vai taxar a carne bovina do fazendão em 55% se a importação ultrapassar a cota. E agora você vai ver o que significa comprar amigos poderosos que ocupam os lugares certos numa administração corrupta. A Gazeta Brasil informa que, em um movimento sem precedentes, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma inspeção contra o Banco Central para apurar os procedimentos adotados na fiscalização e na intervenção do Banco Master. A informação foi confirmada hoje pelo presidente daquela pocilga, Vital do Rego, à CNN Brasil. A medida atende a uma recomendação da área técnica do tribunal. O impasse começou após o Banco Central enviar uma nota técnica de 18 páginas no último dia 29, considerada insuficiente pelos técnicos do TCU. Segundo a pocilga, o documento não continha as provas e os materiais que embasaram a fiscalização da instituição financeira. O Banco Central justificou a ausência dos documentos, alegando que os materiais são sensíveis e só poderiam ser consultados presencialmente em ambiente seguro dentro da própria sede da autoridade monetária. O documento enviado pelo BC, assinado pelos diretores Ailton de Aquino e Renato Gomes, detalhou os passos que levaram à liquidação extrajudicial do Banco Master, ocorrida no dia 18 de novembro, além de revelar que novas irregularidades haviam sido identificadas durante o processo. No entanto, a figurinha que atende pelo nome de Jonathan de Jesus, que solicitou os fundamentos da intervenção em dezembro, entendeu que há lacunas que precisam de verificação direta. Ah, essas lacunas milionárias. No Banco Central, a reação é a pior possível, uma vez que a decisão é vista como política, pois não cabe à União investigar a liquidação de um banco. Pois é, o Natal passou e o brasileiro, que vira uma fera quando o time perde, mas que não se mexe quando o Estado destrói sua família, sua saúde e seus negócios,
ganhou vários presentes do sistema para curtir o ano eleitoral de 2026 em grande estilo. Conta de luz até 32% mais cara. Café, 80% mais caro. Correios devendo 20 bilhões de reais, mas é você que vai pagar a conta. Medicamentos, 20% mais caros. INSS desviado, roubado, detonado. Gás de cozinha, 27% mais caro. Novos impostos, IBS e CBS. Sistemas de vigilância para controlar cada passo que você der. Brasil com o maior IVA do mundo. Brasil no top 7 dos países mais perigosos. Recorde de assassinato de mulheres e gays. E, é claro, tudo isso sem picanha, mas com muito amor e fazendo o L. Por falar nisso, e os painéis de energia solar, hein? Você se lembra de como a ladruagem petralha vai agindo? Em 2022, os painéis eram isentos de impostos. Em 2023, taxa de 6%. Em 2024, 9,6%. Em 2025, 25%. Taxando a luz solar. O Brasil é o fazendão do mundo que bate recorde de desmatamento. E qual é o incentivo à energia limpa? No fazendão, mais impostos. Afinal de contas, nada é mais sustentável do que sustentar o corrupto desgoverno petralha de ocupação. Você está sabendo de um caso horripilante em andamento contra uma família de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul? 2 crianças foram retiradas dos pais pelo judiciário e colocadas em um abrigo. O imbróglio começou quando os pais apresentaram 5 atestados médicos para cada criança, explicando a recusa da vacinação. Mas o Conselho Tutelar e o Ministério Público ignoraram a documentação. A situação foi escalonando até que o juiz decidiu pela retirada das crianças dos pais, que não passaram o Natal com os pais e até agora permanecem num abrigo. Não há a menor dúvida de que algo de medieval, disfarçado de burocracia, esteja emanando de Arroio Grande. O Estado, sob o pretexto de zelar pela saúde, decidiu que o corpo e a alma de 2 crianças pertencem ao governo e não aos pais. O que o conservador gaúcho Daniel Borges relata no vídeo a seguir não é apenas um processo judicial. É a descrição de uma masmorra moderna, onde o direito é apenas o verniz para a força bruta. Tudo começa, Davi, numa denúncia anônima, por eles não ter feito a vacina. Começa um processo de conselho tutelar, que embasa tudo isso aí. Eles passam 6 meses por acompanhamento do CREAS e do PIN, que são os órgãos responsáveis por crianças que passam por algum tipo de necessidade, pessoas idosas, mulheres. Esses órgãos são responsáveis por isso. Eles passaram 6 meses sendo acompanhados. Não tem nenhum relatório dessas pessoas dizendo que eles eram ruins, sendo que as crianças que passam no trabalho, não tem nenhum. Então, em primeiro lugar, eu fui fazer meio que uma investigação, embora não seja investigadora, porque a gente precisa trazer a verdade e, em primeiro lugar, o bem-estar para as crianças. Os fatos que eu vou trazer aqui não é para inocentar pai, não é para inocentar o conselho tutelar, não é. É para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá, que a gente possa tirar uma opinião e que a justiça, que nós temos toda a fé na justiça, faça a coisa certa e o melhor dessas crianças. Eu sou um cidadão que eu fui lá escutar as partes para que eu pudesse trazer a informação, porque os pais estão proibidos de falar. A justiça proibiu eles de falar após alguns fatos. E é isso que chama a atenção. E eu peço para que juristas, peço para que pessoas que tenham um conhecimento de causa um pouco maior que o meu, que eu tenha boa vontade da verdade. Porque aconteceu fatos, tipo, a última audiência agora, o advogado ele não pôde participar da audiência, porque ele teve 3 petições em relação a isso, e foi negado as 3 porque não tinha condição de ele entrar nem virtualmente. Como é que tu faz uma audiência onde o advogado de defesa não pode participar nem virtualmente, nem com celular, para tentar defender aquilo que estão falando? Nessa audiência,
algumas coisas foram acontecidas assim, ó. A mãe passou na entrada por uma revista íntima, na frente de homens e mulheres, relatado pelo pai. Isso aí, né? No STF, até no presídio hoje, a revista íntima está sendo negada. Então, como é que uma mulher passa por uma situação dessas ao entrar numa audiência? E o marido foi passado somente um detector de metal. Tá? Isso aí, esse abrigo que lá tem, esse abrigo tem câmera, tem tudo, e a gente precisa o quê? Agora, pedir as imagens do abrigo, né? Para que mostre se realmente tudo isso aí aconteceu, por que aconteceu. Começa a audiência com várias pessoas na sala e nós não conseguimos entender por que pessoas sem estar ligadas ao processo, por se tratar de criança, estariam dentro dessa sala. Quem são essas pessoas que estavam na sala? E as pessoas também não foram mencionadas em ata. Por que isso aí aconteceu? Seria uma questão de daqui a pouco pressionar o casal para que ele já chegasse num estado emocional abalado? Porque tu imagina, tu está com a tua esposa ali, lembrando que isso aí é o relato do pai que participou, e aí tu tá lá, tu já começa num estado meio complicado. Aí tu vai para uma audiência de pessoas que não fizeram parte do processo, estão participando. Essas imagens que a gente pede acesso, para que a gente entenda o que aconteceu. Nesse fato, o pai tentando se proteger, coisa que ele fez desde o início, desde quando esse processo começou. O pai tem gravado todas as situações com CREAS, com o pessoal do PIN. Ele tem gravado tudo o que aconteceu. Nós temos mais de 4 horas e meia de imagens, de entrevistas do pessoal com a família. Ele levou esse gravador para, como ele não teria o advogado, como ele não teria como comprovar o que acontece, ele levou um gravador para a audiência. E esse gravador, na saída, foi retirado dele. A gente fica se perguntando, o que aconteceu realmente lá? Eu não posso ficar somente com a versão dele. O que a gente está buscando aqui é que a verdade prevaleça. Como eu te disse, eu tenho relatos de outras conselheiras tutelares que trabalharam lá, tenho mensagem lá. Eu trabalhei lá e eu sei, Daniel, o que a política faz por detrás do conselho tutelar. Assim como eu tenho uma professora, que foi professora do Douglas, que nós conversamos, e ela me falou coisas contrárias. Então eu ouvi dos dois lados. E o que a gente precisa ter hoje? Nós temos a verdade do Douglas, nós temos a verdade dos conselheiros tutelares e nós temos a verdade das crianças. E o que nós estamos buscando aqui é a verdade das crianças. E as pessoas que agora cobrem de parlamentares, cobrem da justiça, cobrem o entendimento em que daqui a pouco a gente possa ter uma nova audiência, as partes, que daqui a pouco possa trazer todo mundo e que todos os fatos que eu vou levantar aqui possam ser mostrados num telão, na televisão, com provas e contraprovas de todos os lados. Como você viu, tudo começou com a resistência a uma inoculação, mas o que se seguiu foi o desmonte de todas as garantias individuais. Um juiz que proíbe pais de falarem? Uma audiência realizada em um abrigo longe da liturgia do fórum, enquanto o advogado é impedido de atuar por uma suposta falta de estrutura digital em pleno século XXI? A conveniência do isolamento é a ferramenta preferida dos covardes que operam nas sombras do sigilo. A denúncia da revista íntima Na Mãe, realizada sob olhares de estranhos ao processo, é o ápice da degradação. É o Estado despindo a dignidade de uma mulher para reafirmar quem detém a posse das crianças. E, se os fatos são falsos, que o Judiciário de Arroio Grande abra as câmeras. O silêncio das imagens é a confissão da culpa. Os pais guardam horas de gravações que são o testamento de uma perseguição kafkiana. Enquanto o sistema se complica em suas próprias violações, o que vemos é a decomposição final da justiça. Quando o Estado precisa humilhar para proteger, você pode ter a mais absoluta certeza de que ele já não protege nada, apenas exerce o seu desejo mais obscuro, a posse absoluta sobre a vida alheia.
Enquanto o fazendão se submete à tirania da toga, dezenas de milhares de iranianos estão nas ruas para derrubar a ditadura islâmica daquele país. O vídeo publicado pelo Space Liberdade mostra a movimentação da população civil contra o regime dos ayatolás. Enquanto isso, na Gazeta Brasil, o presidente norte-americano Donald Trump manifestou repúdio à violência empregada pelo regime iraniano contra os manifestantes que protestam contra a inflação elevada, a desvalorização da moeda e o estancamento da economia do país. As declarações foram feitas em meio à escalada de protestos que já deixaram mortos, feridos e dezenas de detidos em diferentes regiões do Irã. Trump publicou uma mensagem na rede Truth Social, afirmando que, abre aspas, se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos irão em seu socorro. Estamos preparados e prontos para agir. Fecha aspas. No portal Conservatism and Elegance, as imagens assustadoras do terremoto, como a deste prédio na cidade do México ou a do obelisco Anjo da Independência, balançando visivelmente durante o tremor na capital mexicana. Na Venezuela, ao que tudo indica, não houve terremoto, mas o podre narco-ditador Nicolás Maduro estava tremendo de medo. Em desespero, o sacripanta disse que os Estados Unidos querem abertamente roubar os recursos do país dele, afirmando que os norte-americanos já disseram que querem levar todo o petróleo, o ouro, as terras raras, as riquezas da Venezuela. Em Nova York, outro tipo de terremoto, mais sutil, mais silencioso, que começa a fazer o chão nova-iorquino tremer. Segundo a Gazeta Brasil, o presepeiro comunista ugandense Zoran Mandani, novo prefeito da Grande Maçã, revogou ordens executivas assinadas pelo antecessor dele, Eric Adams, incluindo uma que reconhecia oficialmente a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, e outra que proibia os funcionários municipais de aderirem a boicotes e a campanhas de desinvestimento contra Israel. O Ministério das Relações Exteriores de Israel rapidamente condenou hoje as primeiras decisões adotadas por Mandani, que acaba de tomar posse como prefeito de Nova York. Em comunicado publicado na rede social X, o governo israelense afirmou que as medidas representam um retrocesso no combate ao antissemitismo e que Mandani mostra a verdadeira face dele. Elimina a definição de antissemitismo e revoga restrições ao boicote contra Israel. Isso não é liderança, diz o governo de Israel. É jogar gasolina antissemita sobre um fogo já aceso. Num incidente terrível que se iguala à tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, as investigações mostram que as velas pirotécnicas posicionadas em garrafas de champanhe teriam atingido o teto e provocado o incêndio em um bar da estação suíça de esqui de Crans-Montana na madrugada de quinta-feira, 1º de janeiro, durante uma festa de Ano Novo. O número de mortos subiu para 47, segundo as autoridades europeias. Além disso, mais de 115 pessoas ficaram feridas. A música ainda tocava quando a festa de Ano Novo no bar Le Constellation, que funcionava há mais de 40 anos num prédio de 2 andares, virou um pesadelo. Assim que o incêndio começou, o fogo se espalhou rapidamente pelo local. As pessoas correram para subir a escada e tentar fugir, havendo apenas uma única saída. E mais uma coisinha. É sempre muito bom relembrar o que disse Nicolau Maquiavel. Se a justiça existisse, as prisões estariam cheias de políticos, não de pobres.